Bom, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre pielonefrite aguda, tá? Que é um diagnóstico eminentemente clínico e laboratorial. A função do exame de imagem na pielonefrite aguda é basicamente para detectar complicações, tá? Não é correto você pedir um exame de imagem para fazer o diagnóstico de pielonefrite. Geralmente o paciente ele já vai para toma ou para ultrassom já com o diagnóstico. E aí a função do exame de imagem é para ver se tem complicação, tipo, formou um abscesso renal, tem um abscesso perirenal, tem um cálculo que está promovendo a obstrução do sistema coletor, né, que isso é uma condição gravíssima. Então, o exame de imagem serve para isso, para ver complicação. Outra função do exame de imagem é para ver a extensão do processo inflamatório, né? Porque a pielonefrite, ela pode ser focal, ela pode ser pegar só um pequeno pedaço do rim, mas ela pode ser multifocal, ela pode pegar os dois rins, né? Ela pode ser bilateral. Então, o papel do exame de imagem é ver a extensão do processo e ver se há alguma complicação ou não, tá? Em relação aos fatores de risco, né? O refluxo vésico-ureteral, obstrução, cálculo, diabetes, imunodepressão, gravidez e o cateterismo, isso tudo é fator de risco para o desenvolvimento da pielonefrite. O primeiro método de imagem que geralmente os médicos pedem aí em pronto-socorro é a ultrassonografia. É um método legal porque você consegue ver cálculo, né, ver se tem eh, uma obstrução, né? Mas é um método pior do que a tomografia. Então, na grande maioria das vezes, vocês vão pedir aí ultrassom para um paciente com pielonefrite aguda e o exame vai ser normal. Então, não é porque o radiologista é ruim, não é porque o aparelho que ele está usando é ruim, né? Basicamente porque é uma limitação do método e ele só vai ver quando, em casos mais graves, né, ou complicações, tipo formação de abscesso, obstrução, tá? O que que a gente pode ver no rim, no ultrassom? Quando o ultrassom ele mostra a alteração, ele pode mostrar um aumento da dimensão renal, a área acometida ela pode ficar um pouquinho mais pretinha, né, mais hipoecóica. A gente pode ver uma redução do complexo ecogênico central, ele diminui de tamanho. E nas áreas acometidas, né, quando a gente liga o color Doppler, aquela região que está comprometida pode ter uma hipovascularização, igual nessa região, comparada ao resto do parênquima renal. Tá? Então, essas são alterações que podem aparecer na ultrassonografia. No entanto, o melhor método para fazer a avaliação da pielonefrite é a tomografia. Esse é o método mais sensível, é o método que mostra as alterações mais precoces. E o que a gente vai ver? A gente vai ver algumas alterações como essa aqui, né, que é uma impregnação heterogênea pelo contraste. Observem que existem áreas que estão impregnando e outras que não, né? Esses mais pretinhos são áreas que se impregnaram menos pelo contraste. Então isso aqui é o que a gente chama de nefrograma estriado. Isso acontece por causa da vasoconstrição renal. Quando se injeta o contraste, observa-se essas áreas com impregnação heterogênea pelo contraste. A gente também pode ver áreas que não se impregnam pelo contraste, né? Isso aqui seria talvez um pré-abscesso, um negócio que a gente chama de nefronia, que ainda não é um abscesso, mas é uma área que não está se impregnando pelo contraste iodado, tá? Isso aqui pode evoluir para a formação de um abscesso. E também no sistema urotelial a gente pode ver um espessamento do ureter, espessamento da pelve renal e impregnação pelo contraste. Então isso aqui é um achado que pode aparecer também, tá? Em relação às complicações, uma complicação muito frequente, eu já até mostrei para vocês em alguns vídeos no ano passado, é a formação de abscesso renal, né? Existem algumas áreas aqui que não estão se impregnando, e essas áreas aqui elas não se impregnam mesmo, isso aqui são abscessos renais. Tem aqui então a evolução da nefrônia é a formação de abscesso renal, é uma região que houve uma liquefação. Esse conteúdo aqui é um conteúdo líquido que não está se impregnando pelo contraste e a gente até observa uma certa impregnação das paredes pelo contraste paramagnético. Então, a pielonefrite pode complicar com a formação de abscesso renal. E dependendo do tamanho desse abscesso, só o antibiótico não basta, né? O paciente às vezes ele tem que evoluir para uma cirurgia para drenar esse abscesso. Aqui a gente observa um abscesso subcapsular, que também é uma complicação, tá? Aqui também um abscesso renal com extensão perinefrética, que é uma complicação renal. Eu gostaria que vocês se atentassem muito a isso aqui, a processos obstrutivos urinários, né, com pielonefrite. Isso é um quadro gravíssimo, tá? Muito grave. Um paciente que está com pielonefrite
e tem cálculo renal, tá? Isso é uma coisa, essa combinação ela é catastrófica, ela leva à sepse rapidamente e o paciente muitas vezes ele acaba evoluindo por óbito por causa disso aqui. Então, sempre que tiver pielonefrite e cálculo renal, o paciente ele tem que ser desobstruído rapidamente. O urologista ele geralmente passa ali um catéter duplo J, ele tem que dar um jeito para desobstruir essa via urinária do paciente, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nisso. Isso é uma coisa, é um dos principais motivos de se fazer o exame de imagem na vigência da pielonefrite. Quando é que faz ressonância magnética? A ressonância magnética ela é um método pouco utilizado. A gente vai reservar isso para, por exemplo, gestante, né? A mulher está grávida, lá você vai fazer uma ressonância para ver se tem pielonefrite. E os achados são basicamente os mesmos, né? O rim aumenta de tamanho, tem uma impregnação heterogênea pelo contraste e a gente observa essa coisa mais preta que é um gás, né, subcapsular. Então, são os achados que a gente pode detectar no rim. Outro método de imagem é a medicina nuclear, né? A gente fazer a cintilografia renal. A cintilografia ela é muito legal porque ela quantifica a função renal, ou seja, aquelas porções que estão funcionantes do rim fica bem coradinho e onde não está funcionando não cora menos ou não funciona, como aqui. Então, na pielonefrite aguda, as regiões comprometidas reduz a função renal e a cintilografia mostra isso. E toda vez que tem uma pielonefrite, aquela região da pielonefrite ocorre uma formação de cicatriz, né? Aquilo cicatriz ocorre uma perda da função renal e a cintilografia mostra muito isso aí, né? Mostra muito bem as áreas de cicatrizes renais, como nessa região aqui, tá? Vamos falar um pouco agora das variantes, né? Das complicações da pielonefrite. Uma pielonefrite que pode aparecer é a pielonefrite enfisematósa, em que ocorre um acúmulo de gás no parênquima renal, tá? Então tá vendo esse pretinho aqui? Todas essas coisas, essas porções pretas, isso aqui é tudo gás no meio do parênquima renal, tá? Então isso aqui é uma condição grave que tem um desfecho desfavorável frequentemente e acontece principalmente em pacientes diabéticos e imunodeprimidos, tá? Então isso aqui é uma urgência, isso aqui é um caso grave e isso tem que ter um tratamento agressivo para o paciente não evoluir mal. Então essa é a pielonefrite enfisematosa, tá? Gás de permeio ao parênquima renal. Não confundam isso com a pielite enfisematosa. A pielite enfisematosa é quando tem gás no sistema coletor. O gás não está no meio do parênquima renal, tá? O gás está só aqui no sistema coletor. É um quadro não grave, acontece porque existem bactérias produtoras de gás, né? Então, isso aqui é um diferencial, é diferente, é um quadro clínico totalmente diferente da pielonefrite enfisematosa, tá? Então, essa aqui que eu estou mostrando é a pielite enfisematosa, não pode confundir. Outro caso, outro quadro grave que pode aparecer é quando ocorre a formação de debris no sistema coletor, né, que é a pionefrose. Então, aqui a gente vê um exame de ultrassonografia, o sistema coletor preenchido por um conteúdo heterogêneo, tá? Isso aqui é pus, é um conteúdo espesso, isso aqui é um quadro grave, isso aqui é uma emergência urológica, porque esse paciente ele tem que ser drenado, né? Tem que desobstruir a via urinária para tirar esse pus aí rapidamente, tá? Então aqui, novamente, uma ultrassonografia com conteúdo mais heterogêneo. Observem que aqui não é um conteúdo pretinho, não é uma urina isso aqui não é um conteúdo anecoico, isso aqui é um conteúdo hipoecoico, heterogêneo, é um conteúdo espesso, tá? E aqui mostrando também uma tomografia computadorizada com um cálculo aqui na pelve renal e também com um conteúdo heterogêneo preenchendo, né, um conteúdo purulento. Isso é uma emergência urológica. A pielonefrite crônica, ela acontece em pacientes que têm infecção de repetição do trato urinário. Os fatores de risco mais comuns é o refluxo vesicoureteral, a presença de cálculo no sistema coletor e pacientes portadores de diabetes mellitus. E a complicação da pielonefrite crônica ela decorre, na verdade, da presença de múltiplas sequelas de um paciente que teve várias pielonefrites no passado, né? Então, essas sequelas, né, elas, na verdade, são cicatrizes renais que elas decorrem
de perda do parênquima renal. E essa perda do parênquima renal, ela leva à ativação do sistema renina-angiotensina, e isso promove, isso leva o paciente a desenvolver um quadro de hipertensão arterial sistêmica, tá? Então é muito comum, é muito frequente nesses pacientes que são portadores de hipertensão, eles apresentarem cicatrizes renais por quadros repetitivos de pielonefrite, levando aí um quadro de pielonefrite crônica. Tá? Além de ter uma ativação do sistema renina-angiotensina, o paciente ele também perde função renal, né? O clearance da creatinina dele piora, né? Então é um quadro realmente preocupante. Observem que basicamente a gente vai notar na pielonefrite crônica essas retrações do parênquima renal, né? Ele perde o contorno habitual, então isso aqui é uma complicação. Observem que comparem o rim direito com o rim esquerdo aqui com morfologia habitual, e o rim direito ele tem essa irregularidade aí da cortical, né, essas sequelas, o rim ele diminui de tamanho, ocorre deposição de calcificação, isso é um quadro de pielonefrite crônica que também, da mesma forma, de uma forma já até repetitiva, tá? Outra variante que pode acontecer é a pielonefrite xantogranulomatosa. Isso aqui é um quadro granulomatoso e destrutivo crônico, tá? Acontece frequentemente em pacientes com diabetes, mulher de meia idade, e ocorre a formação de granulomas xantogranulomatosos, que nada mais são do que macrófagos com lipídios. Para ter pielonefrite xantogranulomatosa, o paciente ele tem que ter infecção recorrente e obstrução do sistema urinário. É isso que vai promover vai desencadear, né, a pielonefrite xantogranulomatosa. Geralmente, as bactérias relacionadas a esse quadro, ou vai ser Escherichia coli ou o Proteus mirabilis. E o que a gente vai ver na imagem do paciente com pielonefrite xantogranulomatosa? O rim ele vai aumentar de tamanho, ou seja, vai ter um aumento das dimensões renais, vai se observar cálculo central promovendo obstrução. A gente vê um cálculo aqui, vê um cálculo aqui, vê outro cálculo aqui e outro cálculo aqui. Além disso, ocorre a formação de dilatação cística periférica, né? Observa-se vários cistos na periferia, cistos na periferia, cistos na periferia. Isso dá o sinal da pata de urso, tá? Então esse sinalzinho aqui da pata de urso é pela presença de cistos na periferia do parênquima renal. E algumas vezes ocorre a extensão de formação de cálculo para o interior desses cistos, tá? E esse processo ele também pode se estender para o espaço perirenal. Outra condição que pode aparecer é a malacoplaquia, que é um processo inflamatório granulomatoso crônico. Ele é mais comum na bexiga, também mais comum em pacientes diabéticos e imunodeprimidos, em mulher de meia idade. E o diagnóstico, né, histopatológico, ele se dá pela presença de corpúsculos de Michaelis-Gutmann aí, tá? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma massa, tá? Na topografia da bexiga, geralmente. Uma massa, olha, isso aqui parece muito mais um tumor do que um processo inflamatório granulomatoso. Então, é uma puta de uma lesão expansiva, heterogênea, que pega a bexiga, né? Que parece um tumor, mas não é um tumor. Isso é um processo raro, tá? Decorre da presença de áreas de fibrose, e a bexiga é o local mais frequente. Aqui pode acontecer no rim também, mas a gente nem consegue muito perceber a alteração aqui na tomografia sem contraste. O marcador mesmo é na bexiga, né, aparecendo essas massas amorfas aí, pseudotumorais. A tuberculose pode também comprometer o sistema urinário. Ela decorre da disseminação hematogênica da TB miliar ou secundária através da injeção intravesical de BCG, lá quando o paciente está tratando de carcinoma de bexiga. Ela pode comprometer tanto o parênquima renal quanto o sistema coletor e a bexiga, né? E tem uma evolução como no pulmão. Ocorre a formação de granuloma, úlcera, espessamento mural, necrose caseosa, com formação de cavitação e cicatriz. Tá? Então, geralmente o paciente ele tem estenose fundibular levando à formação de hidrocalicose, e o ureter, pela presença dessas múltiplas áreas de fibrose, levando à estenose, ocorre uma formação de ureter em saca-rolha, né? Ele fica todo tortinho e enroladinho. A bexiga ela vai ficar com as paredes espessadas e ulceradas. Então aqui a gente observa, né,
aqui no polo superior ocorre uma estenose do polo superior com necrose papilar associada, né? Isso acontece porque o cálice ele fica fibrótico e distorcido. Então, a tuberculose no cálice renal ela vai promover uma distorção, né? Ela vai dar a cicatriz e basicamente ele perde a morfologia habitual, igual a gente está vendo nessa região aqui, tá? Outro achado que pode aparecer também são as calcificações da tuberculose, que pode comprometer tanto o parênquima renal quanto o ureter, né? Então a gente vai ver extensas calcificações formando o molde do rim e do ureter. Outra condição também, isso aqui ó, é o que eu falei para vocês previamente, de ureter em saca-rolha. O ureter ele vai ficando distorcido, né? E como se fosse um saca-rolha, isso ocorre pela fibrose, né? Que acontece ali na parede do ureter, então toda essa cicatriz ela vai dando fibrose e estenose e o ureter fica comprometido. Outro achado também é comprometimento do parênquima renal, né, que há um afilamento do parênquima renal com depósitos de calcificação, como a gente observa aqui. Né, aqui nesse paciente, aqui nesse exame de ressonância magnética, a gente observa um comprometimento do rim esquerdo, um espessamento aqui das paredes da bexiga, tá, num paciente que era portador aí de tuberculose. Outro achado que também pode aparecer em provas, né? É possível acontecer esquistossomose no sistema renal, no sistema urinário, perdão, que vai ser observado um processo inflamatório granulomatoso também. Decorre da presença de ovos de esquistossoma que migram para o plexo venoso perivesical e esses ovos eles vão causar uma intensa reação granulomatosa e essa reação granulomatosa promove fibrose e calcificação e geralmente o órgão comprometido é mais a bexiga e eventualmente o ureter, tá? Então a esquistossomose ela compromete geralmente a bexiga. Outro quadro que pode aparecer também é a cistite relacionada à quimioterapia ou radioterapia. Ela pode ter uma fase aguda, que é o que a gente chama de cistite aguda hemorrágica, né, em que o paciente ele vai ter uma inflamação com espessamento da mucosa e esse processo inflamatório ele promove perfuração, né, e consequentemente até a geração de fístula. Então, eventualmente o paciente que faz radioterapia ele pode desenvolver fístula por uma sequela da radioterapia, né? Esse tecido ele fica muito frágil, ele fica muito inflamado, então ele rasga com facilidade. E se aquele processo inflamatório ele está, por exemplo, do lado do cólon, do lado da bexiga, perdão, do lado do útero, né? Isso aí pode complicar com a formação de uma fístula. E na fase tardia da cistite pós-quimioterapia ou radioterapia, o paciente ele vai ter uma cicatriz da bexiga, ela fica fibrosada, ela fica espessada, ela tem uma redução de volume, né? O paciente ele perde aí a capacidade vesical. Na nefropatia crônica, a gente vai observar um dano renal com diminuição da função renal. Observa-se que o clearance da creatinina ele reduz abaixo de 60 e o marcador de dano, o marcador de nefropatia crônica é a proteinúria, né, que infere aí um marcador renal. A insuficiência renal, ela pode ser pré-renal, renal ou pós-renal. Não sei se vocês já sabem, vocês já estudaram na nefro. Né? A pré-renal, uma causa importante é a estenose de artéria renal, então o exame de imagem ele é utilizado para ver isso, né? Aqui a gente observa uma estenose da artéria renal. Essa estenose da artéria renal ela leva a uma hipoperfusão renal e gera uma insuficiência renal crônica, tá? A gente já sabe também que isso aqui leva a uma ativação do sistema renina-angiotensina também, essa hipoperfusão renal, e esse paciente frequentemente ele desenvolve um quadro de hipertensão arterial crônica. Lembra lá que ano passado eu pus um vídeo no grupo de vocês, um vídeo da paciente que era portadora de arterite de Takayama, e essa paciente ela descobriu porque ela era hipertensa. Ela tinha uma vasculite na aorta, né, que ia para a artéria renal, promovia a estenose da artéria renal e ela abriu o quadro, ela descobriu porque ela tinha hipertensão, aí depois foi fazer um Doppler, viu que o Doppler renal estava alterado, fez o angiotomo e na angiotomo viu realmente uma estenose da artéria renal, tá? Então lembrar que estenose de artéria renal leva a hipoperfusão e pode levar a insuficiência renal pré-renal. Outra causa importante na prática clínica de insuficiência pré-renal, vocês vão ver, é paciente que está desidratado, né? Paciente que tem diarreia,
né, seja em criança, seja em idoso, né? Então, frequentemente, idoso com diarreia, com vômito, né, e com quadro de jeca, eles desenvolvem um quadro de insuficiência renal pré-renal pela hipoperfusão renal. A insuficiência renal, né, acontece por um problema intrínseco do rim, né? Ocorre uma perda do parênquima secundária a uma nefropatia hipertensiva, uma nefropatia diabética, ou o paciente desenvolve uma necrose tubular aguda, ou glomerulonefrites, né? Ou doenças policísticas, né? Tudo isso promove um dano renal, uma destruição do parênquima renal, e o rim ele vai perder função, tá? É muito interessante falar que quando chega no pronto-socorro um quadro de insuficiência renal, a gente tenta buscar as causas ali, né? E às vezes vê que a causa realmente é um problema renal. E ultrassom, a tomografia, ela é muito útil para diferenciar se aquela insuficiência renal ela é aguda ou crônica. Porque na insuficiência renal crônica, o que acontece com o rim? O rim diminui de tamanho, igual aqui, ele diminui suas dimensões, ele afila o parênquima e, consequentemente, o complexo ecogênico central ele parece que está maior, mas não é que o complexo ecogênico central cresceu, é na verdade o parênquima renal que afilou, ou seja, a porção do rim que é a formadora de urina, né? A porção útil do rim, ela reduz de tamanho. Consequentemente, o complexo ecogênico central ele aumenta de tamanho proporcionalmente. E outra causa de insuficiência renal é a pós-renal, né? Quando o paciente, ele, por algum motivo, ele tem uma obstrução urinária, por exemplo, ele tem um cálculo aqui na junção ureteropiélica, né? Ou ele tem uma estenose da junção ureteropiélica, isso eleva a pressão aqui no sistema coletor e isso promove uma insuficiência renal pós-renal. Isso é frequente de se observar. Então, é muito frequente na prática, vocês vão ver aí, às vezes o paciente ele tem um cálculo renal, né? Aí entupiu a via urinária, o paciente ele começa a ter cólica, por quê? Porque a urina nessa região ela distende a cápsula renal e o paciente tem dor. Logo depois ocorre uma vasoconstrição renal, o rim para de produzir urina, né? E aí o paciente até melhora da dor, só que consequentemente ocorre um aumento das escórias nitrogenadas. Por quê? Porque essa parada de funcionamento do rim, né, na verdade é uma insuficiência renal que está acontecendo, né? Ele está com insuficiência renal pós-renal. Então é muito comum de se observar em quadros obstrutivos, seja por cálculo, por estenose da JUP, ter um aumento aí da creatinina, né? Ter uma redução aí do clearance da creatinina. Aumenta os níveis da creatinina e reduz por uma redução do clearance de creatinina. Né? O ultrassom, eu já falei, ele é muito legal para diferenciar a insuficiência renal crônica de insuficiência renal aguda. Basicamente, ele vê isso pelas dimensões renais, né? Quanto menor o rim, maior a probabilidade do paciente ter uma insuficiência renal crônica. Ocorre uma perda da distinção córtico-medular, né? Tá vendo aqui nessa porção aqui, ó, tem umas áreas pretinhas e outras não tão pretas. Isso é o córtex e a medular. Normalmente a gente tem que ver isso no parênquima renal. Quando você não consegue definir o que é córtex e o que é medular no parênquima renal, isso infere uma certa cronicidade da doença renal do paciente. E também a gente avalia outras coisas, né? Avalia se o paciente ele tem hidronefrose, se ele tem cisto renal, né? Por exemplo, uma doença cística renal. E também é muito interessante avaliar nos pacientes com insuficiência renal para fazer o Doppler renal, né? O Doppler renal do paciente com insuficiência renal crônica, ele tem um alto índice de resistência, né? O sangue tem dificuldade de entrar naquele rim, ao contrário do rim normal, que tem um baixo índice de resistência. Outros métodos também para fazer avaliação é a cintilografia, que a gente vai avaliar a função renal global, né? E consegue detectar as áreas de cicatrizes. Eu falei que a angio-RM ela é muito útil para fazer avaliação de artérias renais. Tomo e raio-x são úteis para ver cálculos e obstrução, mas principalmente a tomografia. E a uretrocistografia miccional, a gente usa muito em crianças, né? Você cateteriza a bexiga da criancinha, coloca contraste ali e pede para a criança urinar. Quando a criança urina,
ela faz força, aumenta a pressão dentro da bexiga e nesse exame a gente consegue ver o contraste que está dentro da bexiga entrar para dentro do ureter, né? Que isso é patológico. Então isso é o refluxo vésico-ureteral. Isso não pode acontecer. Então a uretrocisto ela é muito útil para fazer o diagnóstico de refluxo vésico-ureteral. Lembrando que as crianças que têm, você vai fazer a pesquisa de refluxo vésico-ureteral, ela não pode estar com processo infeccioso, ela não pode estar com pielonefrite naquele momento, ela não pode ter uma infecção do trato urinário. Primeiro você trata a criança tem que estar com a urina legal, não pode estar com infecção urinária, e aí sim você vai fazer a pesquisa de refluxo vésico-ureteral. Por quê? Uma coisa é que se a criança está infectada, ela está, por exemplo, com a cistite ali, você cateteriza, isso aí você aumenta a chance da criança ter uma pielonefrite. E outra questão é que, na vigência da infecção do trato urinário, é comum de fazer refluxo vésico-ureteral, tá? Mas, então, se você pega uma criança e faz a investigação, injeta o contraste, e ela está com infecção, e você vê refluxo vésico-ureteral, você não pode valorizar, porque isso acontece de praxe nos pacientes que estão inflamados. Então, você tem que esperar a criança sarar da infecção, faz o estudo, e aí sim você pode valorizar se aquele refluxo ele é verdadeiro ou não, tá? Porque é frequente encontrar refluxo na vigência do processo inflamatório. Outra utilidade do exame de imagem é para a pesquisa de litíase urinária. A tomografia ela é disparado o melhor método, tá? Não queiram que o ultrassonografista fale que está vendo cálculo ali, cálculos menores do que 4 milímetros, tá? Isso não existe. Se você vê laudo de ultrassom falando de cálculo aí de 2, 3 milímetros, isso é picaretagem, não dá para falar, tá? Então, a tomo é o método de escolha para pesquisa de cálculo renal. O ultrassom ele serve para quê? Para ver se tem obstrução, né? Cálculos maiores o ultrassom vê, mas menos do que 4 milímetros não dá para falar pelo ultrassom. Lembrando que aqueles cálculos menores do que 5 milímetros, eles têm uma eliminação espontânea na grande maioria das vezes. Cálculos de 5 a 15 milímetros geralmente evoluem para litotripsia, tá? E cálculos maiores do que 20 centímetros, geralmente a escolha é cirúrgica, né? Realmente tem que fazer uma cirurgia, você tem que ir lá, abrir o rim, tirar o cálculo, porque ele não vai sair de outra forma. Os sinais de ureterolitíase, ou seja, quando o cálculo ele desce lá do cálice renal e para no ureter, um dos sinais é você ver mesmo o próprio cálculo, né? A gente vê o cálculo aqui, é fato que tem cálculo. Outros sinais é que o cálculo ele geralmente promove a obstrução e leva a uma hidronefrose, tá? A gente também pode ver um certo edema, né, ureteral, as paredes do ureter elas ficam espessadas. Pode ver também um edema ao redor do ureter e também ao redor do rim, tá? Aqui também a gente pode observar um espessamento da face lateroconal, isso aí são tudo sinais de ureterolitíase, tá? Lembrando, pessoal, que o cálculo lá no rim, na grande maioria das vezes, ele não causa sintomas, tá? Então, o cálculo ele só dá sintomas se ele sai do rim e, por exemplo, ele para ali na pelve renal e leva uma obstrução, se ele está no ureter ou se ele está lá na junção ureterovesical. Então, o cálculo, ele dá sintomas quando ele promove uma obstrução. Aqui só para falar de prognóstico da litotripsia, né? Quando que tem um mau prognóstico a litotripsia? Naqueles cálculos muito densos, né? Então, cálculos com densidade maior do que 800 unidades Hounsfield, geralmente tem um mau prognóstico, porque é um cálculo muito duro e a litotripsia tem dificuldade de quebrar esse cálculo, né? A gente tem sempre que informar para o urologista a distância do cálculo para a pele. Pacientes maiores, pacientes mais obesos, né, que tem uma distância entre o cálculo e a pele maior do que 10 centímetros, eles também não evoluem tão bem para a litotripsia, porque as ondas de choque ali, elas têm um caminho maior para chegar até o cálculo e vão ter dificuldade para quebrar o cálculo. Cálculos com densidade menor do que 400 unidades Hounsfield, geralmente é de ácido úrico, tem uma evolução muito boa, né? E é sempre importante falar que a presença de cálculo no ureter, né, parado no ureter,
não é boa, tá? Geralmente você vai ver aí na prática de vocês, sempre que tem cálculo no ureter e aquele cálculo não está descendo, o urologista acaba colocando um catéter duplo J, para quê? Para desobstruir a via urinária, né? Para não ficar obstruído ali. Por quê? Porque a obstrução urinária leva à infecção do trato urinário, e isso aí, essa infecção de repetição ou a cronicidade dessa infecção, ela pode promover cicatrizes ureterais e levando aí a fibroestenose. Então é um quadro já mais grave, né? É um quadro que às vezes fica irreversível. Esse paciente às vezes ele tem que evoluir para uma cirurgia, né? O médico tem que fazer uma ureteroplastia no paciente para resolver essa estenose crônica que ficou pela presença de um cálculo prévio no ureter, tá? Então,